Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço pelo dia maravilhoso de hoje. Obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado por nos conceder mais um dia de vida, obrigado por nos estender a mão misericordiosa, perdoando os nossos pecados, livrando-nos do mal e fortalecendo a nossa fé. Peço a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui me acompanhando, que estão aqui nos acompanhando, Senhor, que estão aqui, Senhor, para conhecer um pouquinho mais da tua palavra. Eu te peço, os abençoe, abençoe suas famílias, abençoe a cada um, eu te peço em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. E eu quero só lembrar, que nós estamos aqui nessa jornada de trazer todos os sábados a vida de pessoas que no passado foram pessoas muito importantes para o crescimento do Evangelho. Pessoas que foram líderes ou pessoas que tiveram um papel importante e que, claro, foram perseguidas ou até mortas. E a gente vai ver, trazer um pouquinho da vida dessas pessoas. Por que isso, irmão? Para a gente notar e para a gente perceber que o Evangelho que hoje nós temos acesso, o cristianismo que hoje nós temos acesso, a base cristã que nós temos hoje, ela não veio facilmente, ela veio com muita luta, com muita dificuldade. Para se ter uma ideia, o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, que foi a grande comissão que ele deixou para os apóstolos e para os discípulos, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse ide pregar o Evangelho não é como hoje, que você prega pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, que você tem a Bíblia, você escolhe Bíblia capa mole, capa dura, Bíblia virtual, Bíblia digital, Bíblia de e-book, Bíblia de linguagem de hoje, Bíblia na linguagem atual, Bíblia em hebraico, Bíblia no grego. Não, naquela época o Evangelho era compartilhado boca a boca. As pessoas se reuniam numa casa e ia uma pessoa, um dos discípulos, dizer: olha, eu estive com Jesus. Foi assim que aconteceu. Era falado de boca a boca e a perseguição era cruel. Não tinha Bíblia, não tinha transportes para grandes distâncias. Para você ir para grandes distâncias, você tem que pegar aí com viagens arriscadas, viagens perigosas, viagens que tinham muitos assaltos, muitos crimes nas estradas, e aquilo era muito complicado. E quando alguns homens, que era da religiosidade, descobriam que estava na cidade alguém que estava pregando esse cristianismo, eles iam lá e matavam as pessoas. Então, quer dizer, era muito difícil, mas o Evangelho chegou até nós. Claro que nessas passagens muita coisa aconteceu, houve muita deturpação, houve muito pregar em favor próprio, houve muitas coisas, mas que se está pregando o Evangelho muito mais facilmente do que antes, sem dúvida nenhuma. E nós vamos ver hoje a história de Barnabé. Barnabé, ele começa a sua história, que é relatada aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, você vê um homem que chega perante os apóstolos e diz: olha, gente, é o seguinte, eu tinha uma propriedade aqui, eu tinha um terreno, e como eu estou vendo aqui que está todo mundo com dificuldade, está todo mundo aqui porque está começando uma perseguição muito forte, o pessoal não está tendo nem mais emprego, o pessoal está com dificuldade até de sobrevivência aqui, os cristãos. Vou fazer o seguinte: olha, eu tenho um terreno aqui que eu vendi, e todo o dinheiro do terreno está aqui, faz o que vocês quiserem com ele. Olha o que acontecia lá, gente. O que acontecia era que estava com tanta dificuldade que ali ele não pensava duas vezes. Barnabé, ele chegou e falou: olha, toma, é o que eu tenho aqui, terreno, vendi o terreno, é para vocês o dinheiro. Começa a perceber na vida de Barnabé que sempre a visão dele, a visão de Barnabé, não está muito ligada ao tempo presente, mas ele está com vistas ao futuro. Ele creu na palavra que ele escutou dos apóstolos, dos discípulos, pregando que se devia ajudar os pobres, as viúvas, os necessitados.
vendo que todos os cristãos verdadeiros vendiam o que tinham para poder ajudar a todos, para poder viver em comunhão como irmãos. Barnabé, ele tinha uma visão sempre mais para o futuro, com a recompensa que ele teria da glória que havia de vir, do que aquilo que ele mesmo tinha como posses. Que ele foi lá e abriu mão de tudo. Falou: olha, gente, isso aqui é tudo para vocês. Fora isso, fora esse ponto, teve uma coisa que aconteceu muito interessante também. Paulo que é considerado hoje o grande pregador do evangelho aos gentios, Paulo não era conhecido ali em Israel. Paulo tinha realmente aceitado Jesus, tendo uma conversão maravilhosa, mas ele foi para a Arábia, ficou um tempo lá, e quando ele voltou, ele começou a pregar. Ele não era conhecido, o pessoal tinha medo dele, achando que ele era espião, achando que ele vinha para pregar um cristianismo para depois mandar prender. Ninguém abria as portas para Paulo. Quem é que deu apoio para Paulo? Barnabé. Tanto que o pessoal comenta, né, que Barnabé acompanhava Paulo nas suas viagens. Não! Barnabé fazia as viagens com Paulo. Então, o Paulo, ele estava lá junto com Barnabé. Barnabé não tinha, assim, ele não queria estar à frente, mas ele era um apoio muito forte. Ele deu essa visibilidade para Paulo. Ele apoiou Paulo, ele defendeu Paulo. E ele foi viajar com Paulo. A igreja entendia que ele era uma pessoa para estar indo, para estar viajando, para estar levando o evangelho às pessoas. Este Barnabé que realmente mostrou para o que veio, mostrou que realmente ele era um homem de fé, e um homem que não só tinha a fé que nós estudamos agora em Hebreus, durante essa semana, que a fé é a certeza das coisas que eu estou esperando e a prova verídica das coisas que eu não vejo. Fé é eu ter certeza do tempo vindouro. Isso Barnabé tinha. Mas nós vamos ver em Tiago essa semana. Em Tiago, sabe o que nós vamos ver? Que a fé sem obras é morta. Que me mostra a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé com as obras que eu tenho. Então, nós vamos ver isso em Tiago muito forte, que é o que é que eu estou fazendo que comprova a minha fé. Barnabé comprovava a fé que tinha. Ele vendia o que tinha, ele ia com Paulo para onde Paulo estava sendo direcionado pelo Espírito Santo, e olha só, como ele tinha visão de que ele poderia ser um apoio ali e fazer com que aquele evangelho fosse multiplicado. Outra coisa importante nele que a gente nota é que quando ele estava lá em Listra, juntamente com Paulo, estavam lá a caminho, estavam nas suas jornadas, ele olhou assim, Paulo olhou aquela cidade e falou: vamos lá, vamos para Listra ali, vamos lá pregar o evangelho. E eles entram naquela cidade, uma cidade que tinha os judeus, que tinha lá a sua doutrina, e tinha uma grande parte que não estava nem aí, que adorava vários deuses, né? E eles achavam que os deuses às vezes se transformavam em seres humanos e desciam na terra, né? E Paulo chega lá e olha e fala: Senhor, eu preciso mostrar teu poder aqui, né? Aí Paulo pega e fala lá para um paralítico para andar, Deus cura aquele paralítico, o paralítico começa a andar, vem todo mundo para cima de Paulo e Barnabé para considerá-los como deuses, para adorá-los como deuses, para festejá-los como deuses. E ele: não, vamos abrir mão disso, eu não quero nada disso. A glória do Senhor Jesus Cristo. Está ali um homem também, Barnabé, que não se encanta com o sucesso da caminhada. Porque tem muita gente que tem o sucesso e começa a se gabar, e começa a se achar, e começa, não precisa nem se achar Deus, não isso, mas começa a trazer para si glória que não pertence a ele, que não pertencia a Barnabé. Aquela glória não era de Barnabé, aquela glória era do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que além dele se doar, e doar tudo que tem por uma causa que ele crê,
ele é sincero com aquilo que ele acredita, ele é coerente com os valores que ele tem, ele acredita nas pessoas e vê o potencial das pessoas, como vem Paulo, ele também não sobe para a cabeça aquilo quando ele faz que dá certo, quando tem sucesso, não fica se achando, não fica se gabando, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não é avarenta, não é egoísta, não é gananciosa, mas que se doa. E ali ele realmente se doou, e ali ele realmente trouxe ali a obra de Deus. E é claro que lá em Listra, o que aconteceu depois, os judeus se juntaram ali, apedrejaram Paulo, Paulo quase morreu ali, tiveram que sair às pressas daquele lugar. Isso daí também chama muito atenção na vida de Barnabé, que ele não nega os desafios, ele enfrenta os desafios, ele vai para cima dos desafios, e quando os vence, não se torna orgulhoso, não se torna vaidoso, não se ensoberbece, não se acha, e ele fica ali na humildade. Ele tinha lá o seu parente, né, provavelmente seu sobrinho, Marcos, João Marcos. Ele estava lá com aquele sobrinho, que o sobrinho, alguma coisa, ele pisou na bola lá durante aquela caminhada entre ele, Paulo e Barnabé. Entre Marcos, Paulo e Barnabé. Ele, em algum momento ele voltou atrás, em algum momento ele vacilou. E Paulo, quando foi fazer uma nova jornada, chegou assim e, olha, não traga Marcos, eu não quero ir com o Marcos, tô de mimimi. Mas tinha um propósito, né? Não quero mais o Marcos, vou com o Lucas. E aí o Barnabé, não, então deixa o Marcos comigo, eu vou com o Marcos. E é que você lembra que eu falei aqui que naquela época não tinha nada escrito, né? Não tinha nada escrito. Mas o que aconteceu? Barnabé deu apoio para Marcos, viu em Marcos um potencial, mesmo que ele tivesse vacilado em algum ponto, foi lá, o apoiou, viajou junto e com certeza teve um papel fundamental para que Marcos escrevesse o Evangelho de Marcos. Ou seja, não tinha Evangelho e ali estava escrito um Evangelho. Marcos escreveu ali. E quem é que deu apoio? Quem é que estava ali do lado? Quem é que não deixou Marcos desanimar? Quem é que não deixou Marcos de lado? Porque ele poderia falar, não, realmente, Marcos, você vai ficar por aí. O que aconteceria com Marcos? Mas Deus colocou como pilar Barnabé ao lado de Marcos, para não deixar, para não vacilar, para não deixar cair. E também depois Barnabé liderou a igreja de Antioquia, uma coisa bem interessante, que no meio daquela loucura que estava ali, mas ele era o líder, ele era o grande líder daquela época, Barnabé, mas ele foi chamar Paulo para Paulo, vem me ajudar aqui que está difícil, ou seja, um grande líder que sabe nos momentos que precisa de apoio. Um grande líder sabe a hora que precisa de ajuda e precisa contar com as pessoas. Bem, gente, depois eu vou falar aqui a parte final, né, de como que ele foi martirizado, na realidade, foi na mão dos judeus, e vou até colocar aqui, ele foi apedrejado até a morte, e porque ele batia de frente com os judeus, nós estamos vendo isso em Hebreus claramente, os judeus queriam o Antigo Testamento vingando e sendo colocado nos dias em que Cristo já tinha sido morto, ressuscitado, e já o Evangelho estava sendo pregado, eles ainda queriam viver na base da lei. E estava vindo que Cristo Jesus era o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus era o Rei dos judeus Messias, Cristo Jesus era o servo sofredor de Isaías, Cristo Jesus era o Filho do homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo era o próprio Deus. Isso daí era uma ofensa muito grande para a doutrina judaica, e quem tentava ir contra ela era morto. E é o que aconteceu com Barnabé, mas não antes dele fazer toda essa sua missão aqui na terra, que está lá em Atos capítulo 4, Atos capítulo 14 também. É um dos nomes mais citados no livro de Atos, são mais de quase 30 vezes é citado o nome dele. Então é um homem que teve um papel fundamental para o crescimento do cristianismo. Quando Barnabé vai lá e dá tudo que tem, sabe o que ele está falando para nós?
mesmo há 2000 anos atrás, morto, o que ele está falando conosco? Ele está dizendo o seguinte: quando você acredita numa causa, quando você acredita e você tem fé realmente e certeza absoluta que aquilo vem da parte de Deus, entra com todo o coração, com tudo que você tem. O tudo que você tem, não estou dizendo aí para você pegar, não tô, o Mauro está falando aqui para vender tudo que tem e dar aos pobres. Se Deus mandar você fazer isso, faça. Mas eu estou dizendo que o coração de Barnabé não estava nas coisas deste mundo. A grande lição que a gente aprende, que a gente tem aqui é: não coloque o seu coração, com todo o teu coração, fazendo as coisas neste mundo. Faça as coisas com todo o coração, como se fosse para Deus, para servir o seu irmão. Se o que tiver com necessidade, que não adianta, a gente vai ver isso em Tiago, não adianta ver alguém passando fome e falar: eu vou orar por você. É ir lá e ajudar. Não adianta ver alguém passando necessidade e falar: nós vamos botar na oração. Vai lá e faça alguma coisa, entre em contato, ore pela pessoa, veja o que pode ajudar. Então o que Barnabé fez e nos fala até hoje é: não fica só da boca para fora, vai lá e faça as coisas acontecer. Faça as coisas que está ao seu alcance, faça as coisas que Deus já colocou no teu coração que você deve fazer. Porque quando você entra realmente com fé, num propósito, numa causa, entra de coração. Não entra só para fazer número, não entra só para fazer número no banco de uma igreja. Vai para fazer a diferença. Não entra numa universidade só para sentar mais uma cadeira. Vai lá para fazer a diferença. Não entra para pegar e ser um médico, ou ser um profissional, para ser só o que tem que ser. Não, entra realmente com todo o coração para servir como se fosse a Deus. Porque é isso que Deus esperava de Barnabé. Um homem que se dedicava mesmo. Era para viajar, estava viajando. Era para cuidar de uma igreja, estava cuidando. Era para doar tudo que tinha, doava tudo que tinha. Este homem era um homem que dava realmente com fé aquilo que ele tinha. Se é o tempo que você tem, vai lá e doa o seu tempo. Se é o teu esforço que você tem, vai lá, doa o teu esforço. Mas faz algo em prol das pessoas, para que as pessoas possam ter uma vida melhor e possam se aproximar mais de Deus. Eu tenho como meu objetivo de vida fazer com que as pessoas cresçam, se desenvolvam e se tornem cada vez melhores, estejam mais perto de Deus, estejam realmente conhecendo mais o poder de Deus. E é para isso que eu me dedico com tudo aquilo que eu tenho. Com tudo que eu tenho, eu vou lá e quero fazer o melhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Outra coisa de Barnabé que nós vimos, ele investiu o tempo dele e acreditou em Paulo e em Marcos, duas figuras que não seriam o que elas foram se não fosse Barnabé. Então nós aprendemos, fora o doar-se e o doar, é você investir na perspectiva das pessoas. Não pré-julgar uma pessoa, mas tentar ver na pessoa que Deus coloca na tua vida, que ela pode ser melhor do que ela é hoje. Tente ver a pessoa que às vezes a gente vai criticar, antes de criticar, ore pela pessoa. Antes de falar mal da pessoa, ore pela pessoa. E invista nela em oração, em orientação, em proximidade, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que ela seja melhor do que ela já foi até hoje. Como muitos dizem, né? Não é para trazer o peixe para colocar na boca, mas ensinar a pescar. As pessoas podem se desenvolver, as pessoas podem melhorar através de você investir nessas pessoas, de perdoar essas pessoas, de ser tolerante com algumas pessoas, para você ver o melhor delas. As pessoas, às vezes, podem crescer muito através de um elogio seu, através de uma palavra de apoio sua, através de um estímulo seu. Pessoas podem se desenvolver, podem crescer. Cuidado você que só está criticando, só está falando mal das pessoas, que usa aquelas frases: você só faz coisa errada, nada dá certo na tua vida, como você é uma pessoa má. Sabe, essas palavras trazem desgraça para a vida das pessoas. E Barnabé não. Barnabé, enquanto estava todo mundo criticando Paulo, Barnabé estava defendendo, porque Barnabé via que ele tinha uma perspectiva positiva.
Quando Paulo estava criticando Marcos, Barnabé ficou ali falando, não, eu vou tratar esse menino aqui, esse menino vai ser melhor, esse menino vai ser um grande homem de Deus, tanto é que escreveu o Evangelho. Então, além de doar, e doar tudo que tem, e doar de todo o coração, é você investir nas pessoas que Deus coloca na tua vida, não pré-julgá-las, não já fazer, não, essa pessoa é assim, não, ela pode mudar, através de você, através da sua orientação, através até das suas críticas, até de você olhar uma pessoa e falar, olha, eu tenho uma dica para você, não é melhor você fazer dessa forma? Porque é mais fácil a gente criticar, é mais fácil falar mal, é muito mais fácil, você descarrega a bomba e sai fora. Mas tentar corrigir a pessoa, tentar ensinar a pessoa, é claro, você tenta ensinar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não dá certo, meu amigo, sai fora. Aí não vai perder tempo, eu acho assim, eu vou até um certo ponto, depois eu deixo na mão de Deus. Você pode até dizer, não, mas tem que perdoar 7 vezes 7 por dia, tem que fazer. Não, perdoar até perdoo, mas eu não vou investir meu tempo em pessoas que também não querem crescer, não querem se desenvolver, não querem nada com nada da vida, aí não dá certo, né? Eu vou investir meu tempo em aquelas pessoas que eu vejo que realmente está dando certo. Olha, a gente está investindo e a pessoa está crescendo, a pessoa está se desenvolvendo. Agora, a pessoa que não se desenvolve, não está mais nem aí com nada, aí você não vai pegar ter o teu tempo, que é limitado, que pode estar ajudando outras pessoas, numa pessoa que não quer nada com a vida, né? Então tem que ver esse lado também. Então, o outro ponto de Barnabé foi que quando ele liderava a igreja de Antioquia, ele estava lá liderando, ele sentiu que estava meio difícil, ele pediu ajuda. Então uma coisa que é importante para você, para mim, é sempre ir pedir a alguém alguma ajuda quando for necessário. Eu, quando preciso de oração, gente, eu bato lá na porta da Ana Maria Domingues. Aninha, ora por mim, pede o pessoal aí para orar por mim. Aí você bate na porta dela, porque ela divulga lá para os 25 depois lá, que estão lá orando, que estão lá clamando pelas nossas vidas, né? Eu estou precisando de um conhecimento mais aprofundado de um tema, eu vou lá na internet, vou lá no YouTube, curto a pessoa, faço os comentários, olha, agradeço, muito obrigado, foi muito bom isso aqui que eu aprendi com vocês. Porque não adianta, sozinho a gente não faz nada, gente. Sabe, tem gente que se acha o máximo, se acha, como dizem aqui, o ó do Borogodó, né? Não, eu tenho que aprender com as pessoas, tenho que ser humilde o suficiente para pegar e falar, Senhor, eu não sei nada, me ajuda. Tem vezes que Deus me dá assim no sonho, me dá quando eu acordo de manhã, quando eu estou no banho, lá Deus me põe na cabeça algumas coisas que eu vou lá anoto. Eu preciso de pessoas, eu preciso do nosso Pai, nós precisamos um dos outros para poder crescer. Não existe ministério, não existe crescimento, não existe sucesso sozinho. Eu não acredito nisso. Sozinho não chega a lugar nenhum. Você precisa das pessoas, você precisa de interação, você precisa trocar informações, você precisa estar lá junto com as pessoas. Isso é importante. E para a gente finalizar, outra parte importante é que quando foram para um desafio grande de pregar em Listra, arriscando as próprias vidas e não sentindo-se orgulhosos depois de terem um sucesso, é outra coisa que Barnabé nos ensinou. Aceite os desafios. Você pode ir mais longe do que você já foi. Você pode fazer mais do que você já fez. Não vai encostando o carro ali na garagem para parar e falar, não, agora eu vou parar. Não existe isso. Para o servo de Deus não existe o parar. Para o servo de Deus não existe o estacionar. Não existe o chega. Só existe o continua. Em várias partes da minha vida, eu pensei parar. Não digo desistir da fé, nunca. Mas do trabalho, da obra, eu pensava assim, não, agora acho que chegou, agora já deu. Aí tinha mais. Aí eu chegava, não, agora chegou, não, tinha mais. Não, agora chegou, não, tinha mais. Não, agora acabou, não, tinha mais. E outra, tem mais, por exemplo, está acabando agora, né, o Bíblia na íntegra, está acabando a Bíblia na íntegra, nós vamos terminar provavelmente em março, termina os últimos livros, e aí vai parar, tenho certeza que não vai parar, porque Deus vai arranjar alguma coisa para fazer,
mas eu só faço aquilo que Deus está mandando fazer. Eu não fico fazendo, eu já cansei de ficar fazendo aquilo que eu acho que Deus quer que eu faça. Eu faço aquilo que Ele quer, porque como que eu sei que Ele quer? Porque quando você começa a fazer, as coisas vão dando, vão rodando, vão sendo feitas, e você começa a notar que Deus está abençoando, e as coisas vão sendo feitas. Como é que eu sei que não? Quando você começa a fazer e para, trava, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Não, peraí, agora acorda, meu amigo. Não é por esse caminho. Não é por falta de persistência, mas é por muita persistência sem ver o resultado. Não, peraí, então vamos pelo outro caminho. Aí você vai pelo outro, começa as coisas a serem abençoadas. Opa, por aqui mesmo. Deus não permite na vida daquela pessoa que é sincera, como Barnabé, de fazer uma coisa que não é segundo a vontade dele. E não consegue ficar sem fazer o que é da vontade dele. E é isso que eu quero trazer para vocês da vida de Barnabé. Um herói, um líder por trás das câmeras. Não tem carta de Barnabé, não tem livro de Barnabé. Alguns comentam até que Hebreus foi escrito por Barnabé, ditado por Paulo. Mas não se tem muita coisa sobre Barnabé. Mas você sabe que se não fosse a vida dele, muita coisa não teria acontecido. E se não fosse a sua vida, muita coisa não estaria acontecendo agora na vida das pessoas. Por isso, fica com essa mensagem final aqui para você. Não pare de se entregar completamente àquilo que você acredita. Entregue-se de coração. Honre a Deus de coração. Não se envaideça com sucesso. Não se ensoberbeça com sucesso. Mas acredite nas pessoas, dê valor para as pessoas que estão ao seu lado, motive-as, estimule-as, faça-as ser melhor do que elas são, peça ajuda quando necessário e, principalmente, nunca abandone a sua fé. Mesmo que seja apedrejado, mesmo que seja perseguido, continue com a sua fé, trazendo as pessoas, e às pessoas, trazendo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela vida de Barnabé, um líder por trás das câmeras. Que o Senhor nos faça líderes também, sem querer aparecer, sem querer exibição, mas apenas fazendo a Tua vontade, que é isso que faz a diferença. Peço a Tua bênção sobre os meus irmãos, peço a Tua bênção sobre aqueles que vão assistir posteriormente, peço a Tua bênção sobre cada um desses que estão aqui comigo agora nessa hora, e suas famílias sejam grandemente abençoadas. Peço-te, Senhor, e não se aparte de nós, pois eu oro em nome de Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre as vossas vidas, sobre a vida das vossas famílias, sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Bem, pessoal, mais um grande herói terminou aqui. Semana que vem vale a pena também mais um, que vai ser, a história vai ser muito maior. Eu não sei se a gente vai conseguir em um capítulo, mas na semana que vem nós vamos ver a vida, adivinha de quem? Adivinha de quem? Olha, ele é muito conhecido, é uma das personalidades mais marcantes do Evangelho. Nós vamos falar semana que vem sobre a vida, espero que Deus me capacite para falar sobre este homem. É sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Pedro, um grande mártir também do cristianismo. Aquele que quando Cristo perguntou, quem dizem que sou? O que ele disse? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, vamos ver sobre Pedro, um líder duro, um líder muito forte, né? Um líder daqueles que é difícil estar batendo de frente, mas nós vamos ver como foi a vida de Pedro.